Olá, meu nome é Cristiane Palma, eu sou psicóloga, psicanalista e professora universitária. Obrigada, Elton Carvalho, obrigada, Débora Brasil, por poder estar aqui no programa Na Lente. Obrigada, telespectador e telespectadora que tem nos assistido. Hoje nós vamos falar a respeito de morte, perda de alguém muito querido. Eu ouço muito na faculdade, no consultório, as pessoas falando a respeito desta situação que elas passam quando perdem alguém pela morte. É uma situação em que acontece um desespero, acontece um buraco se abre no chão, a pessoa entra em angústia, não sabe o que fazer, se desespera muito, chora muito por muito tempo, não consegue retomar as atividades diárias, o cotidiano, o trabalho, o estudo, sai do prumo, sai do eixo, perde completamente o equilíbrio. Bom, a palavra perda, perder, este verbo perder, significa que você não pode encontrar mais, que você já perdeu, já era. Então, a perda, ela é, na verdade, um sentimento. Eu tenho aqui um sentimento de ausência, eu tenho um sentimento de tristeza por conta desta ausência. Então, se eu perco alguém muito querido, uma amiga muito amada, um parente muito próximo, uma pessoa que era tudo para mim, se eu perco esta pessoa, eu vou ficar sem chão, eu vou ficar sem equilíbrio, eu vou ficar sem estabilidade emocional por um tempo. Porque por um tempo a tristeza do luto é normal, ela é indicada e ela é saudável. Por mais que um mês já não é tão saudável assim, já não é tão indicada assim. Então a gente precisa identificar o que está acontecendo. Se esta pessoa perdeu alguém pela morte, alguém muito querido, e que não para de sofrer por conta disso, já se passaram 2 meses, 3 meses, 3 anos, 4 anos, e a pessoa continua entendendo da mesma forma como se a pessoa tivesse morrido ontem, bom, a gente só sabe quando perde alguém muito querido, o que é que realmente sente. Quando a gente perde uma mãe, perde um pai, evidentemente isso é muito diferente de perder um filho. Então, se você perde o pai ou a mãe, você sofre o luto, você sofre a tristeza, você chora pela perda, você entende que a pessoa concluiu a vida, que a pessoa cumpriu tudo o que podia, que teve uma vida plena, que teve uma vida feliz. Se não teve, você vai se lamentar por isto. Bem que essa pessoa poderia ter vivido muito melhor, poderia ter sido diferente. Até aí é uma tristeza normal de luto. Mas se você, lá depois de 3, 4 anos, sente novamente tudo exatamente como uma semana depois da morte da pessoa, e já se passaram alguns anos, bom, isso não está exatamente adequado, não está muito bom, porque você pode estar passando por uma depressão chamada depressão reativa. A depressão reativa, ela acontece em reação a alguma coisa que vem do lado de fora, pela morte de alguém querido, por um acidente de trânsito, por um assédio moral no trabalho. Então acontece esse tipo de depressão, que é depressão reativa ao estresse muito forte, reativa à perda muito intensa de alguém muito querido. Então pode ser que você esteja passando por uma depressão que não vai passar se você não tratar. É natural, quando você perde o pai ou a mãe, e dali 2, 3 anos, você se lembra desta morte, se lembra de como foi, mas você se lembra da pessoa com muito carinho, você se lembra da pessoa com muito cuidado, com amor, você se lembra de cenas, você se lembra de palavras, você se lembra da voz da pessoa, você se lembra do cheiro dela, você se lembra dessa pessoa. Então, você passou pelo luto, você viveu e passou pelo luto, você teve sim a perda de uma pessoa querida, mas esta perda, ela tem uma outra conotação,
porque você sentiu que não a perdeu, você sentiu que ela morreu, mas que ela continua viva dentro de você, com muito carinho pelas suas lembranças. Então ela continua dentro de você, existindo na sua cabeça e nos seus sentimentos. Então é isso que a gente tem que fazer para superar a perda, identificar se é uma tristeza normal pós-luto ou se é uma depressão reativa ou uma depressão mais grave por conta de uma predisposição que a pessoa já tinha apresentado depressão. Então isso tudo tem que ser identificado. Mas como a gente identifica isso? Indo até o profissional. A gente vai até o profissional, até o médico de confiança, até o médico psiquiatra, até o psicólogo, a psicóloga, até o psicanalista. A gente vai até um profissional da área de saúde mental de confiança para ver o que está acontecendo. Porque morte, gente, é um assunto muito delicado. Morte ainda é um assunto que recebe muito preconceito. As pessoas não querem falar sobre morte. Quem quer conversar a respeito de morte são os tanatologistas. São os cientistas que estudam e pesquisam sobre a morte, que é chamada tanatologia. A tanatologia, que vem de thanatos, que em grego significa morte, estuda esta situação que a pessoa passa ao perder algum ente querido, ao perder uma amiga muito próxima, um amigo muito próximo, uma pessoa que ela gostava, que ela admirava muito e que aí ela perde completamente o equilíbrio porque ela não consegue saber lidar com esta perda, ela não consegue saber lidar com esta morte. Então existe um jeito normal, saudável de lidar com a morte, que é passar pelo luto, entender que a pessoa morreu, saber que a pessoa que estava viva e por que estava viva podia morrer, porque a gente ainda tem essa ideia, apesar do ser humano ter consciência, ele é o único animal, o único ser vivo que tem consciência de passado, presente e futuro. A gente sabe que vai morrer. Então, apesar disso tudo, você que está passando por esta perda de uma pessoa muito querida, que morreu, que faleceu, você precisa compreender que a palavra perda, na verdade, não é bem assim. Você não a perdeu se você entender que esta pessoa vai continuar dentro de você, vai continuar viva dentro das suas ideias e dos seus sentimentos até quando você morrer. Então, durante toda a sua vida, esta pessoa que morreu vai viver dentro de você. E você tem que guardar memórias mais positivas, mais agradáveis e felizes a respeito dessa pessoa. Se você está passando por um luto muito próximo, muito perto, que aconteceu agora, você pode resolver logo as questões voltadas aos pertences desta pessoa, para que você não prolongue, para que você não adie isso, para que você não procrastine, porque vai ficando muito difícil. Então, quando você perceber que você já está dando conta de resolver os pertences dessa pessoa, separe os pertences, pegue alguma coisa que realmente era dessa pessoa e que você quer guardar com você, escreva sobre ela, mas doe aquelas coisas que ainda estão boas e que outras pessoas podem usar, para que você defina um acontecimento. Então, o luto que você pode viver, claro, vai de cada um. Você tem aí entre 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses para vivenciar o seu luto e entender que não é exatamente uma perda. A morte não é perder alguém, a morte é você compreender que esta pessoa deixou de viver, mas que agora ela vai passar a viver dentro de você e que você vai respeitar estas memórias, você vai valorizar estas memórias. Outra coisa muito importante para você superar a morte de alguém querido é você se perdoar. Se perdoar pelo que você sentiu por esta pessoa. Ai, não deu tempo de me despedir. Meu Deus, morreu brigado comigo. E agora o que eu faço? Gente, eu tô arrependido, eu tô arrependida. Você precisa se perdoar disto. As coisas na vida acontecem quando tem que acontecer. Isso é natural, porque as pessoas estão vivas, elas podem morrer ou não. Então, todo aquele ser vivo pode morrer. Então, a gente tem que aprender a se perdoar e respeitar a memória dessa pessoa querida e que se foi.
Muito obrigada de novo, Elton Carvalho. Obrigada, Débora Brasil, por esta oportunidade de estar aqui falando do programa Na Lente. Meu nome é Cristiane Palma e meu telefone é 27 99945 0285. Obrigada e até mais!